Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Elas em Ação. No mês de setembro vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é a campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio e da valorização da vida. Falar sobre saúde mental é falar sobre cuidado, acolhimento e recomeços, porque nem todo fim precisa ser sinônimo de dor permanente. Sempre existe a chance de recomeçar. No Café com Cláudia, vamos refletir sobre recomeços, como transformar momentos de dor em aprendizado e novas possibilidades. Temos também uma convidada especial, a psicóloga Miriam Ribeiro, que traz uma reflexão sobre o Setembro Amarelo. O Casal em Ação também traz a psicanalista Adriana Soares, que vai compartilhar conosco a importância do cuidado com as emoções e da coragem de falar sobre o que sentimos. A entrevista do Ponto de Encontro hoje teremos a presença do Theo, que vai nos mostrar como o tarô pode ser uma ferramenta de apoio na saúde mental e emocional, ajudando no autoconhecimento e na busca por equilíbrio. Elas defendem a doutora Maíra Roberto e a sua convidada Tatiana Dória, tabeliando o cartório de Pereiras de São Paulo, está trazendo esclarecimentos essenciais sobre a vida prática e jurídica. Você sabia que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro no último ano? Hoje vamos conversar sobre como a leitura pode ser uma grande aliada da saúde mental e da transformação pessoal na hora do livro. Em 1994, Mike M., um jovem estadunidense, deu fim à sua vida. Ele tinha acabado de restaurar um Mustang amarelo e sua família, pensando nesse feito, resolveu distribuir cartõezinhos com laços amarelos no seu sepultamento. Anos depois, se instituiu o setembro para lembrarmos como um mês em que nós pararíamos para refletir sobre o sentido da vida. Tem sido cada vez maior o número de jovens e adolescentes que têm interrompido a sua existência. Será que as pessoas buscam a morte? Não. A resposta é que as pessoas querem o fim do sofrimento. Na verdade, as pessoas não querem morrer, elas querem parar de sofrer. E que sofrimento é esse? É o sofrimento da angústia de não encontrar um sentido para a vida. Em dias como esse, em que as redes sociais colocam a existência como sendo algo que precisa de holofote, de foco, em que todas as pessoas se imaginam atrás das câmeras como herói ou heroína de uma grande história, as pessoas comuns começam a olhar para a sua própria vida e descobrem que sua vida não tem nenhum sentido, porque elas não têm a mesma performance daquelas pessoas que aparecem nas redes sociais. Nós não somos heróis, nós não somos heroínas, nós somos aquilo que conseguimos ser. A nossa família é aquela que consegue ser o que é. Nossos pais são os pais que conseguiram ser. E esse lugar de humildade, de olhar para a vida como algo comum e ao mesmo tempo extraordinário, mas que não é um filme nem um roteiro de cinema, nos leva a entender que a rotina diária e as coisas comuns podem encontrar sentido quando nós entendemos que as relações, as pessoas que nos cercam, elas podem ser a causa da nossa existência também, porque a vida humana, ela só é validada quando existe um outro. O esvaziamento das relações, o esvaziamento do sentido de se encontrar e de viver em coletividade tem aumentado cada vez mais a busca pela morte, porque na verdade as pessoas não encontram mais satisfação nas suas relações e nem em si mesmo. As pessoas não conseguem se relacionar consigo mesmo porque não encontram em si satisfação, porque acham que não são boas o suficiente. E também acham que as suas relações não lhe dão a validade que procuram. Na verdade, todos nós queremos ser amados, admirados. E muitas vezes nos perguntamos, mas se eu fracassar? E se não gostarem de mim? Nem todas as pessoas vão gostar. E tá tudo bem. Nós precisamos entender que nós não fomos chamados para sermos protagonistas de um grande filme. A nossa vida é comum, mas ela pode ser extraordinária. Para quem? Para nós mesmos. E somos nós que precisamos encontrar
o sentido daquilo que nos cerca. E encontramos sentido através das relações que temos, primeiro conosco e depois com o outro. E isso começa quando eu me aceito, quando eu me acolho e fico muito feliz com aquilo com que me tornei. E se não estiver feliz? Se não estiver feliz com aquilo que me tornei, buscarei me tornar melhor. E isso eu vou descobrir da forma como me relaciono com as pessoas. Se eu for alguém que me relaciono com as pessoas de forma altruísta, de forma comunitária, de forma coletiva, coisa cada vez mais rara hoje, a gente vai entender o que é de fato encontrar sentido na vida. O sentido na vida sempre estará envolvido em uma causa ou em alguém. Quando não temos uma causa e nem temos alguém para amar, de fato a nossa vida fica destituída de sentido. Porque o sentido não está nas coisas, o sentido não está nos bens, o sentido está nas relações, primeiro consigo mesmo e com o outro. Dessa forma, conseguimos encontrar uma vida com propósito, com sentido, e a nossa vida de fato se tornar uma vida, apesar de comum, uma vida extraordinária. Beijo para você e espero que o Setembro Amarelo nos leve a refletir de fato de qual é o sentido da nossa vida. Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre recomeços, em especial após o divórcio. E a primeira dica é que nem todo fim precisa ser sinônimo de dor permanente. O divórcio pode e muitas vezes deve ser o ponto de virada na vida de uma mulher. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está, respira fundo. Você não está sozinha. E hoje eu quero te mostrar caminhos reais, emocionais e práticos para reconstruir a sua vida com dignidade, acolhimento e força. Então, pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar que recomeçar é possível, mesmo depois de um divórcio difícil. Muitas mulheres enfrentam divórcios dolorosos. Algumas saem de relações longas, outras de casamentos curtos, mas bem marcantes, algumas com filhos, outras sem. Algumas com apoio, outras completamente sozinhas. Mas todas têm algo em comum, o desafio de recomeçar e se reencontrar. O fim de um casamento não é o fim de sua história, muito menos da sua vida. É o começo de uma nova versão sua, mais consciente, mais livre, mais inteira. E esse processo exige tempo, paciência e coragem. Não é sobre apagar o passado, mas sobre construir um futuro com mais verdade. Existem caminhos possíveis para reconstruir, porque recomeçar envolve várias dimensões da vida. Cuidar das questões práticas do dia a dia é um deles. Organize suas finanças. Talvez você nunca tenha cuidado disso sozinha e tá tudo bem. Comece com o básico. Entenda que o que entra e o que sai, o que pode ser cortado. Infelizmente, em muitos casos, o padrão de vida da mulher acaba caindo e a renda mensal diminui muito. Aprender a organizar as finanças é muito importante nessa hora. Também é importante reestruturar a sua rotina para começar uma vida nova e evitar momentos de lembranças tristes. Por isso, crie novos hábitos, conheça e frequente novos lugares, mude os seus horários. São pequenas mudanças, mas que trazem a sensação de controle. Outra questão prática muito importante é buscar orientação jurídica. Não tenha medo de perguntar, de se informar, de proteger o que é seu por direito. Além da parte prática, cuidar da emocional é essencial para que você se permita sentir o luto do divórcio, para assim superá-lo. Não tente ser forte o tempo todo, a vulnerabilidade também é força. Apoio terapêutico pode ser de grande ajuda para organizar pensamentos e curar feridas profundas. Evite autocrítica excessiva, seja mais carinhosa com você mesma. Você está aprendendo, se adaptando, se reconstruindo. Recomece se amando. Fortaleça e amplie suas relações para recomeçar mais forte.
Reconstrua sua rede de apoio. Talvez você tenha se afastado de amigas, de família. Retome esses laços. Vai te deixar muito mais forte. Pode acreditar. Mas lembre-se de que é importante estabelecer limites saudáveis, seja com o seu ex, com familiares e amigos, mas principalmente com você. Cultivar novas conexões e não precisam ser amorosas. Amizades, participar de novos projetos, de um novo hobby, tudo isso renova. E no campo da identidade, da sua identidade, você se lembra quem você era antes de se casar? Claro que o tempo passou, você amadureceu em vários aspectos, a vida mudou, mas quem era aquela mulher de antes? Redescubra quem você é fora do papel de esposa. O que você gosta? O que te move? O que te faz sorrir? Retome sonhos antigos, aquele curso que você adiou, aquele projeto que ficou na gaveta. Permita-se imaginar em novos caminhos, mesmo que ainda não saiba como chegar lá. Recomeçar não é sobre ter tudo resolvido, é sobre dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Se você está vivendo esse momento, saiba de uma coisa: você pode e merece reconstruir a sua vida com dignidade, afeto e liberdade. O divórcio não define quem você é. Ele pode ser apenas um capítulo e não o fim da sua história. Eu te espero no próximo sábado, às 15h30, para mais um Café com Cláudia. Até lá! Você quer conhecer a forma mais adequada e elegante de degustar um bom vinho? Participe do workshop Vinho com Elegância. Ele vai acontecer no dia 18 de setembro, em Botafogo, às 17 horas. Envie agora mesmo uma mensagem para um dos canais apresentados aqui. Temos um valor super especial para você que está nos assistindo, mas corra para garantir a sua inscrição. Você sabia que 53% dos brasileiros não leram nenhum livro em 2024? Triste, né? Vamos juntos mudar esta estatística? Bem-vindos à Hora do Livro. Sou Bela Sarquis e hoje vamos falar sobre como criar o hábito da leitura e se organizar para aproveitar ao máximo esse tempo. A leitura é uma das melhores maneiras de expandirmos nossos conhecimentos, melhorar nossa criatividade e reduzir o estresse. Mas muitas vezes podemos sentir falta de motivação ou nem saber por onde começar. Estou aqui para isso. Vamos lá? Aqui estão algumas dicas para criarmos o hábito da leitura. Escolha livros que você goste. Se você não gosta do livro que está lendo, é difícil manter a motivação. Escolha livros que sejam interessantes e relevantes para você. Defina um objetivo para a sua leitura, como, por exemplo, ler um certo número de livros por mês, ou se organizar para ler um determinado período de tempo por dia ou por semana. Crie um ambiente confortável e favorável para esta leitura, com uma iluminação boa, um lugar tranquilo, sem ruídos externos. Tenho certeza que com tudo isso a leitura será melhor. Uma outra dica importante é encontrar grupos de leitura. Além de fazer novos amigos, vocês podem manter uma conversação e uma troca de dicas de livros. Essas então foram algumas dicas que eu organizei aqui para vocês. Agora eu vou deixar um breve resumo do que eu falei anteriormente. Criar o cronograma para a sua leitura e reservar um tempo específico para cada dia, semana, para ler. Use uma lista de livros para manter o controle dos livros que você quer ler ou que você já leu e gostaria de reler. Aproveite o tempo de leitura para se desconectar do mundo lá fora e se conectar com o livro que você está lendo. Não tenha medo de parar de ler um livro que você não esteja gostando. Afinal de contas, a vida é curta demais. E há muitos outros livros para você escolher e poder ler.
E agora, dicas de alguns livros que você pode gostar. Dicas minhas dos que eu gostei, dos que eu sempre li e gostei. Clássicos, como por exemplo, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, Os Crimes ABC, de Agatha Christie. E tem um também que eu não poderia deixar de indicar para vocês, que eu li na minha adolescência e me marcou muito, que foi Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. E ainda está muito em alta. Agora alguns de romance. O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel Garcia Marquez. O Diário de uma Adolescente, de Anne Frank. O Outro Lado da Meia-Noite, de Sidney Sheldon. Eu particularmente adoro, li todos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessas minhas dicas e que possam, com isso, criar o hábito da leitura. Organizar melhor o seu tempo e aproveitar ao máximo, juntamente com seus novos amigos, com o seu grupo de leitura, e para esta jornada que é a leitura. Lembrando que a leitura não é um destino. A leitura não é um destino, é um processo. E que vocês vão experimentando a cada dia e gostando. Então, não tenha medo de mergulhar em novos livros e autores. Sempre há tempo para iniciarmos novos hábitos. E se vocês quiserem mais dicas de livros, deixem aqui nos comentários que em breve responderemos. Obrigada a todos pela companhia até aqui e até a próxima! Vem pra cá, Brasil, senhor e senhora Margarizo passando por aqui para mais um Casal em Ação. Fala, senhora Margarizo! Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. E nós vamos falar sobre um assunto, gente, muito importante, muito pertinente, na verdade. Estamos entrando aí no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao... É um tema que deveria ser falado o ano todo, né? E se aborda-se mais em setembro, porque, né, ali batizaram o mês de setembro como prevenção, mas é importante lembrar, ressaltar aqui, que a prevenção do ela tem que ser feita de janeiro a janeiro, 24 horas por dia. É isso aí, senhora. E nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito amor, nossa querida psicanalista Adriana Soares. E ela vai falar, nós vamos bater um papo sobre a prevenção do né? Porque, como eu falei, é um assunto que infelizmente está presente, né? Todos os dias tem alguém cometendo, atentando contra a própria vida. E é bom, né, a gente trazer esse assunto para alertar a população, principalmente você, que tem alguém aí que sofre com depressão, com ansiedade, né? Vale a pena a gente ouvir e aprender um pouco sobre o assunto, até para prevenir, né, pastora? Sim, com certeza. É um tabu, né? Falar sobre o é sempre um tabu. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, as pessoas preferem não falar. E o não falar é o que causa mais dificuldade. Né? É um mês de, vamos dizer assim, de chamar um pouco mais atenção, mas é uma coisa que ocorre durante o ano inteiro, todos os anos, e tem crescido de uma forma absurda por conta de várias situações que as pessoas estão vivendo. Né? Eu imagino também que por conta do isolamento, nós estamos vivendo um tempo muito mais isolados. Né? Nós agora temos a internet, né? E temos o celular, e temos o notebook, né? E esse meio de contato virtual é muito bom. Mas esse meio de contato também, ele nos afasta um pouco mais de um contato com as pessoas.
né? Então, assim, a gente precisa voltar aquele olho no olho, sabe? Aquele abraço, aquele aperto de mão. Isso é muito necessário, porque há um distanciamento. E às vezes a gente parece estar muito perto, porque a gente está se falando no celular, mas não é a mesma coisa do contato O celular não físico. substitui um abraço, Não. né? Até, E, inclusive, eu vi uma pesquisa, né? Porque assim, a internet, sabendo usar, é uma ferramenta maravilhosa, Sim. né? E eu vi uma pesquisa que diz que apenas 8 minutos de conversa com uma pessoa próxima, com uma pessoa que você ama, é suficiente para esvaziar Sim. aquela pressão do dia a dia, aquela ansiedade, porque muitas das aí a gente não acha que o celular, vou conversar, sei lá, gente, tire um tempinho, vai na casa daquela amiga que faz tempo que você não vê, vai lá na casa daquele parente que faz tempo que você não... Vale a pena, porque o contato humano, gente, ainda é a melhor coisa, né? E é engraçado que a tecnologia ela acaba afastando, né, quem está próximo e juntando quem está longe, não é isso? Aí você está longe pela tecnologia, mas não tem como dar aquele abraço, não tem aquele calor humano. É realmente algo que a gente tem que rever. É algo que traz um vazio. Porque por mais que eu fale com você pela internet, é bom, nós temos tratamentos que fazemos pela internet, mas é algo diferente, é algo que você já está numa forma diretamente, uma consulta fazendo um tratamento. E outra coisa é você ter um contato. E às vezes você fala, oi, como é que você está? Tudo bem? E aí você vai falar, tá tudo bem. E pronto. E acaba a conversa ali. Se você está bem, pronto. Mas não quer dizer que você está bem. Simplesmente você não está querendo se abrir. Então cria-se um distanciamento, um vazio muito grande. As pessoas estão se sentindo muito vazias, muito sozinhas, sabe? E por conta desse afastamento. Não, é claro que não é só a internet. Né? Muitas coisas acontecem na vida, as doenças psicossomáticas, o excesso de ansiedade, o excesso de estresse, a depressão traz tudo isso, às vezes um trauma, uma rejeição, uma humilhação que sofreu por conta de alguém e às vezes quer se afastar do mundo inteiro. Né? Então, às vezes, isso não é a solução. A melhor solução para você não ter esse risco de vida, né, de tentar o desejo de tirar a sua vida, é você se achegar às pessoas. Sabe? É você conversar, é você falar, é você viver, sabe? Porque a vida é muito bonita e é muito bela, é para ser vivida, sabe? Da melhor forma possível. Verdade. E eu acho que a maior prevenção que a gente pode dar, como o programa é para fazer uma prevenção sobre isso, não tem coisa melhor do que a gente falar da vida. A vida é bela, tem tantas coisas maravilhosas para se viver, né? E eu acho que quando a gente fala da vida, da natureza, do mar, do sorriso da criança, como você falou, né? Às vezes a pessoa lá do outro lado fala, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas esse tudo bem você não olhou no olhar, porque os olhos sempre dizem a verdade, né? É isso aí. Porque não adianta você vir falar, tá tudo bem, se a Margarida chegar, tá bem, esposa? Não adianta. Quando eu olhar, já sei se tá bem ou não. Quem me conhece vê nos meus olhos quando eu tô bem, quando eu não tô. Eu sou muito transparente, né? E aí, assim, muitas das vezes no celular a pessoa pergunta, não, tá tudo bem, mas por dentro. Agora, quando tá no tete a tete, o olho no olho, não tem para onde fugir, né? Não tem como fugir. E aí é nessa hora que a gente ganha um abraço, que muitas das vezes a gente acha que é só um simples abraço. A gente tem abraço que abraça a alma. Sabe? Sim. É aquilo, não é terapia, mas é terapêutico, é bom demais. E a insistência também, às vezes, em ter um contato com a pessoa. Porque às vezes a gente fala assim, eu queria te fazer uma visita, eu quero te ver, e a pessoa às vezes não responde. E às vezes ela não responde, não é porque ela não quer responder, é porque ela não tem ânimo nem para responder. Ela não tem ânimo nem para pegar o celular e dizer, não, mas ela viu a mensagem, ela leu, mas ela não tem ânimo para falar, entendeu? Então, às vezes, a dificuldade na saúde mental da pessoa está muito difícil. Sabe, o vazio está muito difícil, a tristeza está tão grande, a pessoa não consegue reagir. Ela quer reagir, não consegue. Então, assim, é a gente não abandonar ninguém no meio do caminho. Seja um parente, seja um amigo, seja um colega de trabalho, não abandone ninguém pelo caminho. Sabe, existe uma vida linda e quando a gente se coloca nesse ponto da vida, é um ponto de um vazio, de uma tristeza muito grande. E a gente precisa de quê? Precisa de acolhimento, sabe? Precisa ser acolhido. E procurar, assim, para aqueles que estão nessa situação, procurar aquele ponto de, assim, de viver, sabe? A vida é linda, né? Como o Margarida falou, a vida é bela,
sabe? E às vezes a gente perde o prazer de olhar para coisas simples da vida que são lindas, que são a natureza. Como você parar, às vezes, à noite, olhar para o céu e olhar as estrelas e a lua. Coisa que a gente, às vezes, não faz mais, sabe? Mas a gente, às vezes, reclama do sol que está muito quente, reclama que está chovendo muito. Mas a gente não vê mais a beleza de um sol, né, de um dia de sol radiante, ou de um dia nublado, chuvoso. Cada dia tem sua beleza. Né? E a gente se coloca dentro de si mesma, sabe, num vazio imenso e não procura falar. E a cura vem pelo falar. A psicanálise, ela fala sobre isso. A cura vem através da fala. Então a gente precisa falar para colocar para fora aquilo que necessita. Né? E a gente tem, hoje em dia, um tabu muito grande, uma dificuldade muito grande em falar. Porque há uma grande... Nós homens, então, né? Mas há uma falta de confiança muito grande. Nós vemos uma geração que tem dificuldade temos de curtida, ou temos seguindo 2.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas, mas desses 4, 5.000, quem é amigo mesmo? Né, que está ali do seu lado, que vamos dizer assim, se você passar uma semana sem falar nada, sem postar nada, sem escrever nada, que vai te procurar, tem essa pessoa na sua vida, sabe, que vai te procurar? Se você sumir e não falar mais nada com ninguém, quem te procura? Sabe, a gente precisa ter uma amizade dessa, um elo familiar. Perdão até te cortando, é que veio a memória, né? Esses dias a gente estava indo dar um passeio lá em Santa Cruz, né? Campo Grande, é longe daqui, né? Longe. E no meio do caminho, o carro da nossa amiga, né, parou, né, num defeito, ficamos ali na pista. De repente, o telefone dela tocou, né? O telefone dela tocou, era um amigo que passou, viu, reconheceu que era o carro dela e logo ligou para se preocupando. Então, isso. Quantas pessoas podem ter passado ali, mas é esses aí, né, que fazem a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Porque as pessoas acham que precisa, às vezes, de uma situação muito grande para você chegar a esse ponto. E, às vezes, não é uma situação muito grande, é o acúmulo de situações dentro. Acúmulo de saúde mental, acúmulo de trauma, acúmulo de rejeição, acúmulo de abandono, às vezes é uma perda, é um luto, sabe? E o luto não quer dizer só o luto de perder uma pessoa que você ama, não. O luto pode ser o luto do emprego, entendeu? O luto de uma amizade, de perda de amizade. Então o luto, ele fala sobre muita coisa, né? Ele é bem amplo. Né? Uma frustração sobre alguma coisa, e às vezes não é uma coisinha, a gente vai acumulando coisas, né, dentro da gente que vão gerando, né, esse afastamento. Né? Uma vida que perde a graça, que perde o sentido, um desejo de não fazer mais nada, a vontade é ficar quieta, é melhor ficar quieto no meu canto, é melhor ficar aqui quietinho, porque eu me aborreço menos, sabe? E aí tem muito isso. Se eu ficar melhor eu me isolar e ficar aqui só agarradinho com o meu cachorrinho, e eu gosto de ficar agarradinho com o meu cachorrinho, sabe? Mas é bom ficar aqui agarradinho com o meu cachorrinho, que pelo menos ninguém me aborrece, sabe? Ninguém me acusa, ninguém me rejeita, ninguém me humilha. Né? O cachorrinho é bom de ajudar, gente. Vou te falar, é bom ter o cachorrinho, né? Mas a gente precisa ter o contato com o outro ser humano. Não substitui o contato humano. Não, nunca. Entendeu? Nunca. Porque a necessidade de você falar é falar com o outro. Fala um pouquinho pra gente sobre aquele centro de valorização da vida, que é o 188, isso, né? 188. Que muitas das vezes é anunciado, eu vejo, gente, tem outdoor, mas a população ainda... Gente, não é nem questão que não tem acesso. As pessoas são desatentas. Sim. É mais porque não tem aquela... Realmente existe um grupo de pessoas que estão ali do outro lado do telefone, que se eu ligar, a pessoa vai me ouvir, vai conversar comigo. Existe realmente? Sim, existe um grupo de apoio grande, de pessoas profissionais, pessoas capacitadas, que ali vão aconselhar a pessoa nessa hora, que às vezes a pessoa começou a gerar isso na mente dela, essa vontade de se suicidar e vontade de tirar a vida, e não tem com quem falar. Né? Às vezes você não quer ligar para um amigo, não quer ligar para outra pessoa, você pode ligar para o 188, que é o Centro de Valorização da Vida, e ali você vai encontrar uma pessoa capacitada para te dar uma palavra, uma pessoa que vai te dar um caminho, uma pessoa que vai te dar uma luz, uma pessoa que vai conversar com você e mostrar para você que a vida tem valor. Sabe? E tanto não só para a pessoa que está tendo a crise, como para a família também. Que é importante também para a família. Porque nessa hora a família fica sem saber o que fazer e como agir. Entendeu? Como agir. Também o SAMU, né? A parte do SAMU, que é o 192,
que se acontecer realmente da pessoa tentar contra a vida Verdade, e você não tiver como levar a pessoa para o hospital, não saber o que fazer, você liga também para o SAMU, né, o 192, e você também ali vai ter um recurso, também vai ter uma ambulância para vir, para poder ajudar você nesse momento difícil. Porque nessas horas é muito desesperador. Essa é a realidade, sabe? É muito desesperador. Não só para a pessoa que está passando, mas para a família que está vivendo ali ao lado e absorvendo toda essa situação sem saber para onde fazer, sem saber o que fazer e aonde recorrer. Né? Então nós precisamos recorrer a ajudas, sabe? Tem muita ajuda, o governo tem ajuda, né? Eu sou uma psicanalista que eu ajudo também as pessoas dessa parte. Vou deixar meu telefone também, que é o 21 99 331 5165. É um telefone também que eu faço também trabalho de autoajuda, faço também trabalho terapêutico junto à família, né? Com uma abordagem popular também, com um valor popular, com um valor de ajuda para as pessoas que precisam. A intenção é salvar vidas. Não perdermos mais tanta pessoa. Nós estamos perdendo muitas vidas, às vezes porque não estamos procurando ajuda, porque não estamos procurando apoio. Porque estamos, vamos dizer assim, deixando para lá, deixa para lá. Eu estou cansado, eu não aguento mais isso. Eu já vi que não tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Há uma solução. Assim, é uma pena um bate-papo tão gostoso, né? A hora passa e a gente não pode ficar aqui 2 dias conversando. Eu quero só, antes de terminar, abrir aqui um parênteses. Você que é presidente de associação, Sim. você que tem uma igreja, você que tem um grupo de, sei lá, de futebol, você que é líder de qualquer projeto, nossa querida Adriana tem um projeto muito importante, que é o Labirinto das Emoções, e eu tenho certeza que seria muito importante você estar entrando em contato aí para levar esse projeto aí para a sua comunidade, tá certo? E esse foi mais um Casal em Ação. E até a próxima. Hoje temos um tema muito especial aqui no Ponto de Encontro, um tema necessário, principalmente nesse Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a saúde mental. Vamos conversar sobre uma prática que muitas vezes é vista apenas como adivinhação, mas que vai muito além disso, o tarô. O tarô pode ser um espelho da nossa mente e das nossas emoções, ajudando a trazer clareza, autoconhecimento e até o conforto em momentos de crise ou dúvida. Para falar sobre esse tema, tenho a alegria de receber aqui o Theo, tarólogo e espiritualista, com experiência na área, criador de conteúdo sobre autoconhecimento e oráculos lá no Instagram. O Theo acredita que o tarô é uma ferramenta de cura, clareza e conexão com a vida cotidiana. Mais do que enxergar o futuro, é uma forma de enxergar a si mesmo. Theo, seja muito bem-vindo ao Elas em Ação. É uma honra ter você aqui. Theo, muitas pessoas ainda associam o tarô apenas à previsão do futuro. Como você explicaria o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e apoio emocional? Desde já eu agradeço pelo convite, né? E respondendo à primeira pergunta, o tarô, sim, ele tem esse viés de ter previsões de futuro, de você saber como vai ser sua semana, ter leituras mensais para saber como é que vai ser o mês, como é que vai ser o seu relacionamento nos próximos dias e coisas nesse sentido. Mas o tarô, muito ligado ao autoconhecimento, ele vem trazer muito a leitura do seu subconsciente, né? A gente lê muitas probabilidades do tarô para dizer previsões de futuro com o hoje. Então, muitas vezes o tarô ele vai dizer quais são os seus hábitos de momento, o que é que está de positivo, o que é que está de negativo. Ele vai trazer conselhos para você trabalhar melhor o seu hoje para que o seu futuro acabe sendo dentro de expectativas melhores, né? Caso tenha alguma vibração ruim ou coisas nesse sentido. E aí, ele tem esse poder, né, de cada carta ter um arquétipo que tem uma certa energia. Então, por exemplo, a gente pode falar sobre o arcano da morte, né? Às vezes ele vem trazendo a mensagem de que você não encerrou os ciclos da sua vida, tem coisas que você ainda está arrastando, né? E a partir disso, você consegue, com outras cartas, tentar identificar o que são esses ciclos que você não encerrou 100%, o que é que você ainda tem arrastado,
para sua vida hoje em dia, o que você pode abrir mão sem que te afete tanto e coisas nesse sentido. Então, acaba sendo uma leitura bem profunda mesmo, não só sobre o futuro, mas sobre o seu hoje, como é que está a sua saúde mental, a sua mente, seus hábitos, o que você tem trazido de bagagem com você, né, e tudo mais. De que forma as cartas podem ajudar alguém em momentos de crise, ansiedade ou dúvida? Então, as cartas podem ajudar nos momentos de crise, de ansiedade ou de dúvida, trazendo para a luz, muitas vezes, o que a pessoa não está percebendo. Às vezes a gente está muito com a cabeça cheia de pensamentos, né? Muitos deles são intrusivos, e aí a gente acaba se perdendo meio numa grande sopa, assim, sabe, mundialice. E aí o tarô ele vai trazer, olha, dentro das dúvidas que você está tendo, dentro da ansiedade que você está tendo, isso aqui é real, isso aqui é uma coisa que você está inventando por causa da sua ansiedade e tal. E a partir disso, você pode dar uma certa paz à pessoa, né? No sentido de dúvidas também. Às vezes você está em dúvida entre uma coisa e outra. Vamos dizer assim. Ah, então eu estou em dúvida entre uma faculdade X e outra faculdade Y, né? Isso está me gerando muita ansiedade, porque, por exemplo, eu tenho que me mudar, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer tudo, e aí eu não sei qual é o melhor lugar para ir. Então, o tarô ele vai trazer as perspectivas dos dois lugares, vai trazer os problemas, os prós e contras dos dois lugares, e acaba que com todas essas informações você pode olhar e dizer, aqui eu posso escolher qual é o que faz mais sentido para mim no momento. E acaba dando uma segurança maior para as decisões que a gente toma. Claro que nem sempre são decisões fáceis, né? Nem sempre são dúvidas assim que faculdade é importante, mas às vezes acontece de ter problemas muito maiores, né? E o tarô ainda consegue fazer essa leitura do que é real e do que é mais um devaneio por causa da ansiedade, dos problemas e tal. E através disso você consegue dizer: "Nossa, o tarô aqui clareou bastante a minha mente. O que eu achava que ia ser talvez não fosse, e agora eu posso pensar melhor, posso refletir de uma maneira mais sóbria", vamos dizer assim. E acaba que acaba ajudando muito do presente, né, do hoje em dia, mais do que sobre o futuro, sobre o que está por vir. Você pode compartilhar uma experiência em que o tarô foi fundamental para oferecer clareza ou conforto a alguém que buscava apoio? Olha, sobre clareza e conforto, eu lembro de um caso que aconteceu, no início desse ano, né, de alguém que veio até mim, porque disse que estava numa pindaíba muito grande, assim, na vida, sabe, as coisas estavam, indo por água abaixo, todos os planejamentos que ela tinha e tudo mais. E aí, pelo tarô, a gente conseguiu entender por que estava acontecendo, né, se era alguma coisa, da pessoa mesmo, de hábitos, de falta de organização, se era alguma coisa espiritual, coisas nesse sentido, ou se era, as circunstâncias mesmo da vida. E aí, através disso que a gente conseguiu rastrear isso, né, a gente também conseguiu montar um plano de organização. Então, a gente viu qual era a probabilidade maior da pessoa arrumar um emprego dentro da área que ela tinha, ou dentro da área, uma área mais solta, ou coisas assim. Como ela podia organizar o financeiro dela dentro dos próximos 5 meses, para poder as coisas ficarem mais tranquilas, e ela conseguir lidar com todas essas demandas de mudança e tudo mais. E eu lembro que a pessoa me agradeceu bastante depois disso, né? Ela disse assim: "Então eu estava muito perdida de o que é que eu ia fazer, para onde eu ia, como é que eu ia me virar, se eu ia ter a oportunidade de trabalho ou não, e você acabou me dando uma força, sabe. E através disso a pessoa conseguiu, né, ter uma calma para conseguir pensar melhor e se estruturar. Teve outros momentos também, né, muitas vezes as pessoas que vêm até o tarô, elas estão em crise consigo mesmas, já de se sentir perdidas na vida, e de não entender quem elas são no momento, né. Porque quando principalmente esse pessoal mais jovem que está entrando, para a vida adulta, cheio de responsabilidades, que tem que sair da casa dos pais e tudo mais. E aí o tarô ele vem trazendo muito, esse local de espelho, sabe, de mostrar para a pessoa quais são os pontos fortes dela, da personalidade dela, que ela tem que se valorizar, que ela tem um potencial para correr atrás dos sonhos dela, das metas dela. Fala muito sobre quem é a pessoa no momento, né. Por exemplo, eu lembro que a última leitura que eu fiz sobre isso com o tarô, né, uma das cartas que representava a consulente era uma rainha de espadas, que significa alguém muito magoada com a vida, mas que ela tinha um poder de comunicação muito grande, que ela tinha essa necessidade de liderança, de se expandir, de levantar a cabeça e fazer o que ela deveria fazer dentro das responsabilidades dela, né. E aí a pessoa ficou tipo: "Nossa, eu tenho todo esse potencial mesmo?" E aí a gente olhando com outras cartas, a gente tem sim, use bastante o seu poder de comunicação e tudo mais. E ali a pessoa que se sentia perdida foi treinando realmente a comunicação dela, né, e aí ela foi fazendo novos amigos, contatos, aí o contato já ajudou ela na parte financeira e tudo mais. Então a partir da comunicação, que foi uma coisa que a carta trouxe, né, que a pessoa tinha de qualidade muito forte, ela conseguiu se encontrar, assim, vamos dizer assim, naquela fase da vida que ela estava tão desesperada, que era entre ainda ser um adolescente, uma pessoa assim, e ser um adulto, né, com responsabilidades e cobranças e coisas nesse sentido.
Setembro Amarelo nos lembra a importância de cuidar da saúde mental. Como o tarô pode caminhar lado a lado da terapia ou do acompanhamento médico? Eu já falei sobre isso, né, no meu perfil do Arcano Tarot, já sobre como a terapia pode ser complementada pelo tarô, né? Porque durante a terapia você se ouve bastante, você fala seus problemas, fala de quem você é, fala do que está te afligindo naquele momento, e aí o psicólogo ele vai passar precauções para você ir tomando durante a semana, para você se cuidar do seu emocional, para você se fortalecer, né? E aí com o tarô, você sabe, por exemplo, numa leitura semanal, né? O que é que vai acontecer na sua semana de bom, o que é que vai acontecer de ruim, como você pode se blindar das coisas, o que evitar, né? Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, faz uns anos já, que o consulente ele tinha uma fobia social, e aí ele estava tratando isso com o psicólogo, mas tinha queria fazer uma leitura comigo, né? E aí a gente viu que ele, que ele ia para uma festa, e essa pessoa não lidava bem com festas e tudo mais. E aí o tarot trouxe muito a carta do diabo, né? Que é uma carta que fala muito sobre você ter o poder nas suas mãos, da situação e tudo mais. Então, a gente direciona para que, em vez da situação engolir a pessoa se fazer pertencente, até como líder mesmo, do que está acontecendo ao redor dela. E aí depois ele disse: Nossa, Theo, eu consegui realmente controlar a situação. Era muita gente ao meu redor, muita gente conversando e tal. Mas eu consegui lidar com tudo que estava acontecendo. Eu fui realmente essa pessoa meio maquiavélica, mas pro lado positivo. E saiu tudo bem. Existe algum arcano que para você simboliza mais fortemente o cuidado com a saúde mental ou o renascimento emocional? Aí tem sim, 2 cartas de tarô que pra mim são minhas favoritas, é as que quando sai, assim, eu fico: "Meu Deus, eu queria que tivesse caído essa pra mim". A primeira é a carta da força, né, que vem trazendo essa mulher com o leão. Aqui vem representando muito do nosso interior, né, que a mulher representa o racional e o leão essa parte mais de desejo, do carnal e tudo mais. Então, geralmente quando essa carta sai no jogo, ela fala muito sobre uma guerra interna que tá acontecendo, sobre a razão brigando com a emoção e coisas assim, e fala muitas vezes que o leão ele vence a mulher, né. E aí quando essa carta sai, eu sempre digo: "Ó, chegou a hora de você ter compaixão com você mesmo", porque às vezes já as nossas emoções, elas não agem para o nosso bem, a gente pode dizer assim, né, a gente às vezes deseja coisas que não são tão positivas, ou coisas que a gente sabe que vão levar pra uma vibe mais estranha, né, do que a gente tem normalmente e tudo mais. E aí a carta da força, ela vem trazendo muito isso, né, tenha compaixão com você mesmo, sabe, segura mais, esse desejo, essa tentação, isso que tá te afligindo, porque se você tiver compaixão com você mesmo, você consegue passar pelas coisas da melhor maneira possível, porque você consegue pensar o que é bom pra você e o que não é, e você consegue ter esse equilíbrio dentro do emocional, né, de se sentir bem com você mesmo, ter uma boa autoestima e tudo mais. E a segunda carta que eu gosto muito é o 6 de copas, né, que vem trazendo essas 2 criancinhas, as copinhas e tudo mais. E aí essa carta, ela vem falando muito sobre você aprender a olhar o novo da vida. Aqui ela traz muito aquela conotação de alguém que está preso demais no passado, na nostalgia, que talvez não consegue olhar para o novo porque está olhando demais para trás e coisas assim. E aí fala muito sobre a reflexão, por que você está tão preso no passado? Por que você está olhando tanto para trás se a vida está te dando um cálice novo de coisas novas para você? Enquanto você estiver olhando para trás, você não vai conseguir viver o novo, a experiência, ter mais qualidade de vida, eh, sentir as sensações boas, né, que vem para você, que o universo coloca no teu caminho e tudo mais. É como se você tivesse com sede e alguém tivesse te dando água e você tivesse dizendo: "Não, que eu não quero essa água aqui, eu quero aquela que eu bebi lá atrás", sabe, que não tem tanto sentido. E aí quando você traz no tarô: "Ah, eu quero essa água que você está rejeitando, é um novo relacionamento?" É se mudar, é mudar pra um emprego que seja melhor, o que é isso que você tá rejeitando? Porque a vida tem uma coisa tão boa pra te entregar, e você ainda tá muito preso no passado, na nostalgia, é como se tivesse uma ferida interna que você ainda não identificou, não tá curando ela, e a partir disso você consegue, de certa forma, ultrapassar esse bloqueio mental, né, e se abrir a novas experiências, deixar realmente que você viva, né, que o coração se abra para o novo, e para as experiências que a vida acaba trazendo de bom. Na sua prática como tarólogo, quais as mudanças de comportamento ou postura você já presenciou em pessoas que já passaram a se abrir para o autoconhecimento através das cartas? Olha, esse foi bem recente, né, aconteceu esse ano, que foi com uma consulente minha que fazia muito tempo que ela estava presa a uma pessoa que não queria um compromisso com ela, né. Eles tinham uma coisa ali casual e tudo mais, e ela tinha uma paixão muito grande pela pessoa, né, pensava que as coisas poderiam evoluir, só que pelas cartas o homem nunca tinha essa postura de querer valorizar ela o suficiente como ela merecia, como ela queria uma relação séria, né.
E aí o tarô foi dando acordes, ó, você senta assim por causa disso, você tá muito iludida por causa disso, você pode mais, você tem muito mais valor, você tá trocando o mundo por migalhas e coisas assim. E aí, com o tempo, né, não foi de uma sessão para outra, foram várias sessões de leitura com tarô. A pessoa começou a acender uma lanterninha na cabeça dela, né, uma luzinha que dizendo assim: "Nossa, eu mereço mais". E a partir disso, do "eu mereço mais", ela conseguiu ir aos poucos se desligando, né, da pessoa que fazia ela se sentir assim, inferior, controlada, presa. Eh, o tarot também acabou direcionando essa pessoa para ir para o psicólogo, para acabar tendo um mergulho mais profundo dentro dela mesma. E agora, no último mês, né, ela falou: "Ah, então eu queria te contar a novidade, eu consegui me desligar daquela pessoa, tô namorando outra, consegui um emprego novo, tô indo super bem". Então, assim, foi uma transformação muito positiva, né. Eu sinto que foi da água para o vinho, porque a pessoa estava como se fosse com umas viseiras, assim, que impedia ela de ver que realmente ela podia e merecia coisas melhores. A partir do ponto que ela entendeu que ela poderia ter essas viseiras e ver o mundo como ele é, e ver o que estava na frente dela, que ela podia agarrar de oportunidade, ela foi lá e agarrou no primeiro momento que ela conseguiu, sabe. E aí ela transformou o caminho dela dessa forma. Ela vivia de um jeito e hoje vive totalmente diferente, né, pra melhor. Graças a Deus. Como o tarô pode fortalecer a autoestima e ajudar alguém a lidar com suas dores e inseguranças? Falar sobre autoestima nunca é fácil, né, a maioria das pessoas acha que a autoestima está muito ligado à estética, à aparência, a como você se veste, se porta, se apresenta socialmente, né. Mas a autoestima vai muito mais além disso, ela é sobre muito mais sobre vontade de viver do que sobre a aparência. Então uma pessoa sem autoestima ela não trabalha bem, porque ela não se sente com um propósito de por que ela está fazendo aquilo, ela não sai, ela não fica muito enclausurada dentro de uma caverna. E aí, por exemplo, tem arquétipos do tarô que nem o 9 de ouros, que traz muito sobre a importância da disciplina, né, que é aí trabalha a força de vontade da pessoa, para dizer assim: "Ó, você quer sair dessa situação? Quais são as metas que a gente pode começar a estipular a partir de agora, né?". A gente não vai começar com grandes transformações, não, a gente vai começar com coisas pequenas no dia a dia que você pode ir fazendo, né, que vai te acordando, né, como coisas simples, como escovar os dentes todos os dias, tomar banho todos os dias, né. Uma pessoa que está tendo uma autoestima muito ruim, às vezes ela não faz nem isso. E aí, a partir disso, a gente vai também rastreando pelo tarô quais são os pontos fortes da pessoa, o que é que pode, mudar essa energia que ela está tendo no momento, né. Se ela está muito triste, a gente vê pelo tarô, quais situações ela pode experienciar naqueles próximos dias que podem trocar essa energia de tristeza por felicidade, e coisas assim. Então, acredito que o tarô, ele vem muito como um acorde, um espelho, um alarme que diz assim: "Nossa, você esqueceu de quem você era. Você esqueceu que você gosta de viver, né, que você ama ser quem você é. E por que você esqueceu disso, né?". E leva muito essa pessoa para esse lugar de conversa, e a partir disso, ela vai criando um senso de autovalor próprio, né, de tipo: "Eu mereço mais", que nem a outra pessoa da outra história, né, "Eu mereço mais", né. E aí, com esse pensamento de "eu mereço mais", ela consegue realmente voltar a ter vontade de viver, de se cuidar, e a autoestima melhora bastante, né, porque quando você tá bem, é visual isso, né, então a autoestima fala muito mais do seu interior, de como você se enxerga e se trata, do que sobre aparência e tudo mais. Muitas pessoas têm preconceito ou receio em relação ao tarô. O que você gostaria de dizer para desmistificar essas ideias? Olha, no caso de receio, desse é um medo da pessoa, não saber o que vai sair nas cartas, de sair uma coisa ruim, eu sempre digo: "Ó, o tarô só vai mostrar coisas ruins se você estiver aprontando. Então, se você estiver aprontando, vai sair nas cartas, né, vai dizer: "Ó, você está fazendo coisinhas erradas". Mas se você é uma pessoa da paz, que se cuida, uma pessoa de bem, a gente não vê tanta diferença dessa energia nas suas leituras, sabe, inclusive sobre futuro e coisas assim. Se você é uma pessoa que se cuida, que tem uma segurança pessoal de se preservar e tudo mais, seu futuro acaba sendo uma coisa bem tranquila. Agora, para pessoas, eh sim, e ainda o adendo, né, o tarô ele só vai falar coisas que, na maioria das vezes, você tem capacidade de receber, de perceber, e às vezes são até pensamentos que você tem internamente, que você não tem tanta certeza, e aí ele traz aquilo, né, e diz: "Ó, é isso mesmo que você está pensando". Então, é muito mais sobre essa coisa do autoconhecimento mesmo, do que sobre coisas surpreendentes saindo no jogo, sabe. E geralmente, muitas vezes, que eu atendo pessoas pela primeira vez, que nunca tiveram contato com tarô, elas dizem: "Nossa, é só isso, essa conversa simples, é só isso". Eu digo: "É". Aí muita gente diz assim: "Ah, eu esperava muito uma fumaça, coisas acontecendo assim". Eu digo: "Gente, aqui não é Harry Potter". É uma coisa normal, uma conversa normal, uma troca, né. Mas caso a pessoa tenha um preconceito mesmo, aí a gente não pode fazer nada, né, porque preconceito já é uma coisa enraizada, eh
O bom seria a pessoa pesquisar, entender o que são os arcanos, né? Muito do preconceito é porque ligam a figura do tarô ao diabo e que não tem nada disso. O tarô, ele é muito mais cristão e judaico do que eh, pagão. Tem várias influências assim, né? Mas dizer que ela é do diabo, assim, eu achei isso até hoje, eu acho isso muito engraçado, porque eu, com tarólogo, muitas vezes eu acabo tendo que estudar a Bíblia também, né? Para entender direito o que as cartas estão falando. Um exemplo disso é a carta dos enamorados, que fala sobre Adão e Eva. A gente tem anjos durante algumas cartas do tarô, né? Da caminhada do tarô. E aí a gente tem que visitar um pouco a Bíblia e outras mitologias também para poder entender tudo. E não é porque você está abrindo tarô que vai um mal para sua vida, não. O tarô ele vai falar muito sobre quem você é. Então, se você é uma pessoa ruim, você vai atrair coisas ruins. Mas se você é uma pessoa boa, você não tem por que ter medo do tarô, nem nada assim, sabe? E o tarô é muito psicológico, né? Tem um livro que eu li, acho que foi no início do ano passado, que era sobre o tarô psicológico, né? Que fala sobre a aplicação do tarô durante terapias na Austrália, se eu não me engano. E aí isso no Brasil seria tão surreal, sabe? E as pessoas dizendo, nossa, estão misturando as coisas, sendo que o tarô, às vezes, ele tem muito esse viés psicológico também, por falar sobre hábitos, falar sobre feridas do passado e coisas assim. Então, às vezes o preconceito é muito mais pela falta de conhecimento, do que sobre qualquer outra coisa. Então, o que eu diria de certa forma é se abra a experiência. Se você não gostar, tudo bem, mas se você gostar, você pode encontrar ali uma ferramenta que pode te ajudar muito no seu futuro. Mas você só vai saber disso se você experimentar. Na sua vida pessoal, você comentou que o tarô já foi um aliado em momentos de crise. Pode dividir conosco um exemplo de como ele te ajudou em uma decisão importante? Acho que eu só tive duas grandes crises na minha vida de pensar: "O que é que eu faço agora?". A primeira foi quando eu tinha a oportunidade de me mudar, né, para viver nessa cidade que eu vivo hoje. Eu vivia numa cidade interior, né, aqui tem 46.000 habitantes, a cidade que eu vivia antes só tem 10.000, então era uma mudança grande, a gente pode dizer assim. Não tão grande, mas ainda era grande. E aí eu me perguntava demais se eu fazia isso ou não, e aí o tarot trouxe as seguintes perspectivas, né: "Ó, se você ficar na cidade, é isso que vai acontecer, e se você decidir se mudar, é isso que vai acontecer". Entre as 2 alternativas, né, a que me chamou mais atenção foi a de me mudar, de tentar correr atrás de coisas melhores, por causa que saiu a carta do Sol, que é uma carta que fala sobre, eh, se deixar ser feliz, sobre entender essa felicidade que vem de fora para você. Fala muito sobre você ver os outros como iguais, ao mesmo tempo que você percebe quais são os seus limites como pessoa. E aí, através dessa carta, eu disse: "Nossa, ela tá me sinalizando que lá vai ser muito bom de viver, que eu vou conseguir, talvez, me desenvolver mais como pessoa e tudo mais". E acabou se realizando bastante, né. Hoje eu tenho uma vida relativamente estável, eu vivo bem, vivo feliz, posso dizer que eu vivo feliz. Eu adoro a cidade que eu moro hoje, né, é uma cidade tranquila, simples, mas aqui as coisas são 24 horas, a gente tem muitos eventos culturais e coisas assim, adoro os sarais de poesia que tem por aqui, que era coisas que na minha outra cidade talvez não tinham tanto. E aí eu percebo o quanto eu me transformei por causa dessa mudança de cultura, né, de um lugar para o outro e tudo mais. Apesar das cidades não serem tão distantes, mas acabou tendo um efeito muito legal em mim. Às vezes eu olho para minha versão do passado, eu fico: "Nossa, ainda bem que você escutou o tarô e se mudou". E a segunda, eu acho que foi muito dentro, da área profissional, né. Eu fiz o técnico de enfermagem, já fiz mineração, eu já fiz informática, já fiz já fiz muitas coisas. E aí eu não sabia mais, tipo: "Ai, eu não me vejo em nada, as coisas não estão andando direito e tudo mais". E o tarô falou: "Ah, você tá indo atrás dos cursos que você quer, ou você tá indo mais por uma pressão de fora, né, das pessoas querendo que você tenha um status, ou se comporte de tal jeito e tudo mais". E a partir disso, eu tive aquela reflexão: "Nossa, talvez seja melhor trancar o curso que eu tô fazendo agora, tentar me abrir para outras perspectivas e tudo mais". E aí eu perguntei ao tarô, né: será que é a época certa de eu começar a tratar o tarô como uma profissão mesmo?". E aí o tarot confirmou que sim, né. E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz até agora, né. São tantas pessoas que passam pela gente, que o tarot acaba se comunicando tão profundamente, né, que eu não me arrependo de ter feito isso, né. Eu terminei ainda o técnico de enfermagem, mas eu já tinha na minha mente que era uma coisa que talvez eu não fosse seguir. E hoje eu me vejo, bem satisfeito, assim, com o tarot, sabe. É como se realmente ele me desse uma luz, né. E recentemente eu perguntei ao tarot de novo: "Ai, o que é que eu posso fazer?". E ele me direcionou bastante para essa área da psicologia, e é uma coisa que eu gosto, que eu tenho afinidade e que com certeza eu irei tentar, né, mais para o futuro. E foi mais um dos achados do tarot, né. É como se o tarot visse aquela bagunça que aí tá dentro da cabeça da gente e dissesse: "Ó, é isso aqui que você está procurando. Olha, se você organizar aqui, você consegue respirar melhor. Você não precisa se cobrar tanto, você não precisa ter esse peso tanto em cima de você. Você não precisa performar,
sabe? Você só precisa ser você mesmo e de boas que as coisas vão acontecendo conforme você for se esforçando, sabe? Que as coisas não precisam ser feitas sobre as expectativas dos outros, mas sobre as nossas, sobre nós mesmos. Para encerrar, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo e busca mais equilíbrio emocional e mental, mas talvez ainda não tenha coragem de buscar ajuda ou experimentar novas ferramentas como o tarô? Olha, o tarô ele é uma das ferramentas que existem para fazer você se ouvir, né? E não necessariamente você precisa do tarô para se ouvir. Existem psicólogos, existem muitas outras coisas, muitas outras ferramentas que podem fazer com que você se veja, né? Mas eu sempre digo para as pessoas que estão numa situação mais fechada, vamos dizer assim, mais mal, primeiro, se você já tem a força de vontade de querer mudar a situação que você vive atualmente, você já tem tudo, sabe? E aí, se você não tem força de ir atrás de um profissional, você pode começar com uma coisa muito simples, que é um diário. No diário você escrevendo o que você sente, o que você pensa, como estão passando seus dias, e aí daqui 2, 3 semanas você lê tudo que você escreveu, ali você vai ter um choque de realidade de você com você mesmo, né, você vai ver, o que foi que você falou quando você estava sentindo um sentimento mais de raiva ou de tristeza, se isso faz sentido ou não para sua vida, e a partir disso você vai começando a desenvolver um senso de quem você é. E eu acho que fortalecendo a sua personalidade desse jeito, você vai conseguindo desenvolver força dentro de você para você ir atrás desses profissionais, sabe? Não só do tarô, mas do psicólogo, do psiquiatra. Eh, e também o autocuidado não é só essa saúde mental também, né? Às vezes tudo que você precisa é sair, ir numa praça, sair com os amigos para comer, para se divertir, ler um livro que você quer. Às vezes a gente tá tendo uma vida tão de produzir, 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 produzir. E aí a gente sempre faz tudo pelos outros, e aí esquece da gente. A gente sempre quer ajudar o outro e não se ajuda. Então, acho que o primeiro questionamento que a gente poderia fazer é: você gostaria que as pessoas te tratassem como você se trata? E a partir disso, você começar a buscar coisas diferentes para o seu dia, sabe? Às vezes o autocuidado tá num banho que você toma, num salão que você vai para fazer unha, cabelo, pé. Vai fazer compras, comprar coisas que você quer pra você, sabe, realizar pequenos desejos, assim, no dia e coisas assim. Então eu acho que tudo meio que alinhado assim vai dando uma qualidade de vida, sabe. Você tendo um acompanhamento de alguém que possa te entender e possa transmitir o que você não está entendendo direito sobre você mesmo, quanto você ainda está aberto para a vida, de querer experienciar coisas que vão alimentar o seu espírito, vão alimentar o seu emocional para positivo, né. Então, acredito que o primeiro passo é esse. Se você quer sair você querer sair da situação que você tá, né, se ela for ruim e tudo mais, e tentar fazer esse mergulho de descobrir quem você é. Às vezes você não gosta de quem você é porque você não se conhece, a partir do ponto que você se conhece, tudo muda. Tudo muda, é como se fosse da água para o vinho mesmo, sabe. Então, acredito que independente de tudo e todos, você se abraçar é o principal. Theo, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui nos entregando um pouquinho do seu conhecimento. Obrigada e até a próxima. Tchau. O tempo por aqui passa tão rápido, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, porque esse espaço também é seu e junto podemos construir diálogos que transformam vidas. Temos um encontro marcado no próximo sábado, às 15h30. Até o próximo programa. Tchau, tchau.